Olá pessoal, bom dia galera. Conforme vocês já viram, né, a gente trabalhou já início peixes e anfíbios que já estamos trabalhando dentro de vertebrados, tá? Então, peixes e anfíbios, na ordem evolutiva, os peixes primeiro e os anfíbios por segundo. Acompanhando a ordem evolutiva, virão os répteis e as aves, tá? E aqui tem um representante dos répteis e um representante das aves, ok? Esse conteúdo está relacionado à sua página 38 e vai até a página 46 do livro didático, ok? Bem, répteis. Aqui, como vocês veem, né, é um esqueleto fóssil de dinossauro, tá? A espécie dele é Tyrannosaurus rex, tá? Detalhe, esse nome é a espécie. Eu já ouvi falar dinossauro rex. Não, é Tyrannosaurus rex. Essa espécie é o nome científico da espécie. O nome réptil, ele é relacionado exatamente, o nome réptil significa rastejar. Só que esse nome é meio equivocado, porque nem todo réptil se rasteja, tá? Inclusive os dinossauros, né, que hoje em dia foi extinto, né, mas os dinossauros são répteis e não se rastejavam, tá? Mas o nome réptil ele se refere exatamente aos representantes que se locomovem pela forma de rastejar, né? A gente sabe que existem répteis também com pernas bem desenvolvidas, nós vamos falar mais à frente, tá? Os crocodilos, os jacarés, né? As tartarugas, né? Enfim, os textudinhos em geral, né? Bem, a maioria dos répteis são carnívoros. Algumas espécies, como o jacaré, por exemplo, apresenta garras e dentes fortes para agarrar, rasgar e mastigar a sua presa. Outros, como algumas espécies de serpentes, apresentam dentes para inocular a peçonha. Além disso, existem as espécies que não têm dentes, como as tartarugas. Tá? Tartaruga, jabuti, cágado, eles não possuem dentes. Tá? Então, quando eles mordem, eles, na verdade, o que faz doer não é o cortar, porque eles não têm dente, e sim a musculatura das quais eles imprensam, né? Eles prensam e acabam fazendo corte no alimento, tá? Nós estaremos falando aqui mais à frente a diferença entre peçonha e veneno, ok? Bom, os répteis, eles praticamente se adequaram ao ambiente que vivem, né? Que é o ambiente terrestre. Nós falamos que os peixes, eles são de vida aquática, né? Tem peixes aquáticos ducícolas e peixes aquáticos marinhos, né? Os anfíbios já é a evolução da saída da água para viver na terra. Então, parte de vida dele é na água, parte de vida na terra. Já os répteis são totalmente na terra, ok? Isso é possível porque ele adquiriu algumas adaptações para conseguir viver em meio terrestre. E uma delas são ovos com casca, tá? Porque nos anfíbios a gente sabe que por a casca, por não possuir casca, né, ou é considerado uma casca mole, ele resseca em ambiente terrestre. Por isso é colocado na água, tá? Então os ovos dos répteis já são com casca e isso faz proteger o embrião e reduz a perda de água. A fecundação dos répteis é interna. A pele seca, sem glândulas, coberta por escamas. Por que sem glândulas? A gente sabe que lá nos anfíbios, alguns possuem glândulas de veneno, inclusive, né? Como é o sapo. Nos répteis, a pele seca é coberta por escamas ou placas, também pode ser visto em algumas ocasiões, carapaças, como é o caso dos textudinhos, né? Que é a tartaruga, jabuti e cágado. Essas carapaças são queratinizadas, né, composta por queratina, e isso confere resistência e reduz a perda de água corporal. Bem, a respiração deles, por viver em ambiente terrestre, a respiração é totalmente pulmonar, tá? É exclusivamente pulmonar, não tem outro tipo de respiração, como a respiração cutânea, por exemplo, porque eles são totalmente terrestres, ok? Os répteis, eles são animais ectotérmicos, eu falei isso lá no conteúdo anterior, né? O que seria ectotérmicos, e fiz uma comparação entre ectotérmicos e endotérmicos, né? Ectotérmicos são aqueles animais que a sua temperatura corporal está relacionada à temperatura ambiente. Então, se a temperatura ambiente for 20 graus, a temperatura corporal do animal vai ser 20 graus.
Se a temperatura ambiente está 40 graus, a temperatura corporal do animal 40 graus, tá? Então vai estar relacionado com o ambiente. Por isso, ecto, fora, né? Térmicos, temperatura. Já os animais endotérmicos são aqueles animais que a sua temperatura corporal é estável, né? Independente da temperatura ambiente, tá? Quando a gente fala de ectotérmicos, só para revisar, peixes, anfíbios e répteis são ectotérmicos, tá? Endotérmicos são só as aves e os mamíferos, ok? Bem, as escamas que revestem o corpo desses répteis, elas podem ter forma de espinho, servindo então desta forma como defesa. As escamas são trocadas de tempos em tempos à medida que o animal cresce, em um processo chamado de muda ou equidise. É o mesmo nome que se dá lá nos artrópodes. Por exemplo, quando a gente vê um corpo de uma cigarra no tronco da árvore, na verdade aquilo ali não foi a cigarra que morreu, aquilo ali é só a carapaça, né? A troca do exoesqueleto da cigarra, né? Aquilo ali, aquela cigarra passou por um processo de muda, um processo de equidise. Só que naquele caso, ela está trocando o exoesqueleto. Nesse caso aqui, ele está fazendo a troca das suas escamas, tá? As escamas que revestem o corpo, ok? Exatamente com o objetivo de crescimento, tá? Mas não é um exoesqueleto. Bem, classificação. Ela pode ser classificada em 3 grupos, que são os mais conhecidos, tá? Que é os textudinhos, também conhecido por quelônios, tá? Que é a tartaruga, jabuti, o cágado. Os crocodilianos, como o nome já diz, né? Os crocodilos, jacarés. Os escamados, nós já vamos falar mais à frente, tá? E vamos fazer as subclassificações desses aí, ok? Bem, vamos começar pelos textudinhos, também classificados, chamados como quelônios. Ele inclui o cágado, tartaruga e jabuti. Professora, mas esses nomes não são todos iguais? Não é tudo a mesma coisa? Claro que não, tá? A principal que vocês veem, vocês podem definir qual é a diferença, isso aí inclusive a gente já trabalhou e eu comentei com vocês na Feira de Ciências do ano passado, né? As tartarugas, elas são tartarugas marinhas, elas vivem em ambiente aquático e marinho, ok? Já os cágados, os jabutis, eles vivem em ambiente terrestre. Vocês veem que o corpo dele é mais robusto, né? E os cágados, eles vivem em ambiente aquático do ciclo, rios em geral, tá? Rios e lagos. Outra diferença muito grande, perceptível, que nesses animais, na fase adulta, a tartaruga, ela mede mais que 1 metro, tá? Já os demais são menores na fase adulta, tá? O jabuti, ele mede entre 35, 45, 50 centímetros, no geral. Os cágados também, 28 a 38 centímetros. A tartaruga não, a tartaruga já passa de 1 metro, tá? Para quem viu Procurando Nemo e viu uma parte do filme, das quais eu estava falando sobre o tempo de vida da tartaruga marinha e tudo mais, vocês veem a proporção do tamanho da tartaruga, né? Tem outras diferenças, professora? Claro que tem, tá? Além das tartarugas marinhas, né, por isso que o nome é tartaruga marinha, elas serem aquáticas de ambiente marinho, elas têm as pernas modificadas em nadadeiras, para o nado, ok? E essas nadadeiras que são modificadas, elas facilitam a locomoção dela, ela consegue nadar, né? Além disso, muitas espécies de tartarugas são carnívoras e tem alguns grupos também herbívoros, algumas espécies herbívoras. Os jabutis, eles, como eu falei, eles são terrestres. Vocês percebem aqui a diferença da carapaça, né? A carapaça da tartaruga para o jabuti e para o cágado. Do cágado é mais amassado, né? Já do jabuti, a carapaça é mais arredondada, né? E os membros com dedos curtos e unhas adaptadas para a locomoção. Eles possuem unhas, tá? Essas patas com unhas ajudam ela a escavar, ok? Geralmente os jabutis são herbívoros, tá? Então quem cria jabuti, dá alface, cenoura, né? Ele não vai comer carne, porque ele é herbívoro. E os cágados? Os cágados, eles se caracterizam principalmente, além do tamanho, né? Claro, pela carapaça, no formato oval, tá? E além disso, ele tem umas membranas entre os dedos, exatamente por viver em ambiente marinho. Ele não tem nadadeira, igual a tartaruga, mas ele tem o que lembra lá quando a gente falou de rã, né? A membrana interdigital, assim como os patos, que são aves, também possuem.
os cágados também têm essas membranas entre os dedos, tá? E ajuda ele na locomoção, né? No nado. A dieta dos cágados, apesar de a gente ter visto aqui que a tartaruga pode ser carnívora e algumas espécies herbívoras. O jabuti, herbívoro totalmente. Já dos cágados, a maioria é carnívora e alguns também são onívoros. O que seria onívoro? É aquele que se alimenta tanto de carne quanto de vegetais, tá? Um detalhe importante que eu acabei de falar da carapaça, né? A carapaça é a parte superior, né? Só que embaixo tem uma estrutura que conecta a carapaça. E essa estrutura é chamada de plastrão, tá? Então a carapaça é a parte superior, que é onde você consegue visualizar quando ela está ameaçada, a cabeça entra, né? Mas a parte inferior, ela, apesar de fazer parte da carapaça, tem um nome e se chama plastrão, ok? Bem, próximo grupo, crocodilianos. Os crocodilianos, como o nome já diz, quem são os representantes dos crocodilianos? Os crocodilos, os jacarés, né? Eles são animais bem fortes, bem robustos, com dentes, cabeça alongada e cauda comprida, né? A característica dos animais. Eles possuem hábito alimentar carnívoro, isso aí todo mundo está cansado de saber, né? Eles ameaçam grande parte dos animais ao esses animais irem beber água, exatamente por eles se esconderem na água, né? Detalhe, eles se escondem na água, eles não vivem ali, eles não são aquáticos, tá? Eles são terrestres, mas ali é um ambiente que ele fica para conseguir predar seu alimento, tá? Professora, qual é a diferença entre crocodilo e jacaré? Os jacarés, eles se diferenciam dos crocodilos exatamente pelo porte físico que os dois possuem, tá? O jacaré, ele é menor, a estrutura corporal dele é menor. E além disso, o focinho dele é mais largo, né? Mais largo e mais curtinho. Já do crocodilo é mais longa, tá? As pernas dos crocodilos são curtinhas, como vocês observam aqui, e por ele ficar mais tempo, em grande parte do tempo na água para se alimentar, ele possui membranas entre esses dedos, exatamente para ajudar na locomoção, tá? Próximo grupo, escamados. Escamados, esses répteis que fazem parte do grupo escamados, eles possuem a pele escamosa, por isso o nome escamados, e rígida, ok? Quando é necessário ser substituída em razão do crescimento do seu corpo. Os escamados alimentam-se geralmente de animais menores, como sapos, roedores em geral, e pássaros, e podem ou não ser peçonhentos. Peçonhentos são aqueles que inoculam veneno, tá? Bem, são divididos em dois grupos, lacertílios e ofídeos. Os lacertílios possuem 4 membros locomotores que são representados pelos lagartos, lagartixas, camaleões e iguanas. Então, quando a gente fala nessas variedades aí do grupo dos lacertílios, vocês percebem que existe diferença de tamanho entre eles, né? A gente sabe que um lagarto, o tamanho de um lagarto para uma lagartixa é muito grande. Mas vocês veem a semelhança dos dois, né? Vocês percebem que eles fazem parte do mesmo grupo, né? Que é o grupo lacertílios, que faz parte dos escamados, tá? Já os ofídeos, eles são representados pelas serpentes, apresentando seu corpo alongado e não possuem pernas, eles se rastejam. Então, inclusive, é por causa dos ofídeos que acabou sendo recebido o nome do grupo, né? De rastejar. Só que vocês veem que somente, basicamente, os ofídeos que se rastejam. Todos os outros, apesar de ter as pernas curtas e tudo mais, eles conseguem andar, tá? Eles não precisam se rastejar. Os ofídeos, eles percebem facilmente os odores do ambiente porque eles possuem uma língua bífida. Então, quando vocês veem uma cobra ejetando a sua língua, né, no ambiente, ela não pica, como as pessoas chamam, né? Ah, professora, a cobra pica pela língua. Não, a língua, ela está fazendo isso para perceber a vibração no ambiente, para ver se tem invasor, se tem alguém no ambiente, ela captura as informações do ambiente através da língua, tá? E essa língua é bífida. O que significa bífida? Bífida significa que ela é bifurcada, ela se divide em duas, tá? Ela usa para reconhecer os cheiros e encontrar as suas presas e evitar os predadores, evitar virar alimento de outro animal. Elas podem ser carnívoras e insetívoras. Elas podem se alimentar de animais, né,
grande, não de grande porte, mas de médio porte ou pequeno porte, como roedores, por exemplo. E também pode se alimentar, tem grupos que se alimentam só de insetos, tá? Elas não são capazes de mastigar ou de lacerar suas presas, que são engolidas inteiras. Elas não têm como mastigar. Inclusive, a mandíbula dela se desarticula, se desconecta para que possa entrar o animal inteiro, tá? Então, ela tem essa capacidade de desarticular a sua mandíbula para conseguir engolir o animal inteiro, ok? Já os lacertílios, que são representados pelos lagartos, lagartixas, teil, ivana, eles são semelhantes a serpentes quanto à constituição interna, quanto à estrutura interna corporal, tá? A reprodução e ao modo de vida. Externamente diferenciam-se das serpentes pela presença de membros locomotores e olhos mais desenvolvidos. Então, além dos lacertílios possuírem as pernas, né, as 4 pernas, eles têm os olhos mais desenvolvidos para poder observar ao redor, né? Eles não precisam injetar a sua língua, né? Porém, alguns ainda realizam esse processo, ok? Eles possuem algumas espécies, no caso, como é o caso do teil, ele apresenta uma língua bífida e bipartida, tá? Utilizada para capturar os alimentos. Bem, lá em Conexões, a gente fala sobre as serpentes peçonhentas. E aí vocês observam a diferença entre a cobra venenosa, cobra peçonhenta. Qual é a diferença entre peçonha e veneno, né? Então, vamos lá. Primeiramente, o termo venenoso é utilizado para designar os organismos que produzem uma substância tóxica, mas que são incapazes de injetá-lo. Então, eles produzem o veneno, né? Mas não tem como injetar. É o caso do sapo. Aqueles sapos venenosos, né, terereca, eles ejetam veneno, mas eles não inoculam veneno, né? Só se pegar esse veneno em algum outro animal ou em alguém, né, em algum ser humano. Já no caso das serpentes, elas inoculam a substância tóxica. Como elas inoculam essa substância tóxica através, né, dos dentes, vamos dizer assim, aí é chamado de peçonha. Agora, no caso da cobra, né, ela usa os dentes, mas há também casos de ouvir falar que aranhas são peçonhentas. Cuidado com isso daí, tá bom? No caso das cobras, aquelas cobras que inoculam seus venenos são chamados de peçonhentas, ok? Existem serpentes que produzem essas substâncias, né? E que inclusive é capaz de paralisar e até mesmo matar as suas presas que lhes servem como alimento. Essas serpentes têm dentes especializados capazes de injetar a peçonha, por isso chamadas peçonhentas. Muitas serpentes peçonhentas, elas têm como ser identificadas, tá? Elas têm algumas estruturas, na cabeça principalmente, que você consegue observar. Tem outras que pelo desenho no corpo você também consegue observar, como a coral verdadeira. Coral verdadeira, coral falsa, você consegue diferenciar pelo desenho, tá? Muitas serpentes peçonhentas, como as cascavéis, as jararacas, elas apresentam olhos e narinas. E entre os olhos e a narina, ela possui uma estrutura chamada de fosseta loreal, tá? Essa fosseta loreal, ela ajuda na localização das presas, principalmente à noite. Então, toda cobra, toda serpente peçonhenta, ela tem a fosseta loreal, como se fosse um furinho entre as narinas e os olhos, tá? Então, entre as narinas e os olhos, ela vai ter um furinho, que é a fosseta loreal, ok? Bem, no Brasil a gente conhece algumas serpentes responsáveis por grande quantidade de acidentes, né? A coral verdadeira é um exemplo, a cascavel, a surucu, a jararaca, jaracuçu, urutu cruzeiro, caiçaca, entre outros. Tá? Aqui está exemplo de 2 imagens aqui de serpentes peçonhentas, ok? Bom, agora, o que fazer para se prevenir? A forma que é para se prevenir, eu acredito que todos vocês já sabem. Evitar andar descalço ou com a perna exposta em ambiente que tenha risco de encontrar serpentes. Ao você ir para a trilha, sempre ir de preferência com bota ou calçado que proteja sua canela, né, suas pernas, sua panturrilha em geral. Não colocar a mão em buracos, né, em regiões muito escondidas. Por exemplo, em casa, você está fazendo obra, né, aí tem tijolos, né, madeiras, tudo num certo local ali guardado. A possibilidade de ter
serpentes escondidas ali é muito grande, porque elas usam essas regiões para se esconder, né, como proteção. Então, ao mexer nisso, o ideal é usar luvas, né, nas atividades em geral. E quem trabalha na jardinagem, na área rural, também se proteger da mesma forma, né? Evitar acúmulo de lixo, porque os lixos atraem roedores, por exemplo, e os roedores são alimentos de serpente. Então, as serpentes vão atrás do seu alimento. Então, se tem o seu alimento no lixo, ela vai atrás do lixo para caçar rato, né? Por exemplo. Outro detalhe, preservar os predadores naturais das serpentes peçonhentas, como exemplo, coruja, gavião, seriema, cachorro do mato, gato do mato, mussurana e entre outros. Detalhe, isso aqui, gente, faz parte lá da teia, da cadeia alimentar. Se você mexe num dos consumidores, no caso, a gente está falando aqui de preservar o predador da serpente, se você diminuir o predador da serpente, isso vai aumentar no quantitativo, vai ter um grande número de serpentes, né? Assim como, se você mexer num dos níveis tróficos da cadeia alimentar, você impacta todo ele, né? Nunca manuseie uma serpente, nem viva, nem morta. Nos animais mortos ainda há peçonhas nas presas e, portanto, risco de acidente. Agora, o que fazer se ocorrer um acidente com cobras, com serpentes peçonhentas? Primeiro, manter o acidentado deitado, em repouso, e evitar que ele corra ou ande, tá? Isso aumenta o fluxo sanguíneo e o ideal é ficar paradinho, tá? Levar a pessoa imediatamente a um serviço de saúde, onde ela receberá o atendimento necessário. E ela vai tomar o soro antiofídico. O soro antiofídico, quando indicado, deve ser específico, por isso, sempre que possível, é importante informar o nome da serpente que causou o acidente. Ah, professora, mas eu não vou saber o nome das serpentes. Como é que eu vou decorar? Como é que eu vou identificar? Foi muito rápido, eu fiquei nervoso. Então, observe as características, porque ao você passar as informações, as características para o responsável no atendimento, ele vai identificar que tipo de serpente é, para poder manusear e poder ministrar para o acidentado o antiofídico correto, o soro antiofídico correto, ok? Bom, reprodução dos répteis. Eles apresentam sexos separados. A reprodução é sexuada, ou seja, ocorre a união de gametas. A fecundação é interna. A união dos gametas ocorre dentro do corpo da fêmea. E o desenvolvimento dos embriões ocorre em ovos com casca, tá? Entre os jacarés e os crocodilos, na época da reprodução, as fêmeas são responsáveis pelo cuidado com os ovos, que são depositados em ninhos construídos com galhos e barro perto da água, enquanto os machos defendem ativamente o território em que vive sua família. Nesse caso aqui, a gente acabou de falar de crocodilos e jacarés, né, em geral. Aqui é o caso de uma tartaruga marinha, né, a tartaruga verde. Eles saem da água e vão para a areia para depositar seus ovos na areia, tá? Elas vão cavando com as nadadeiras de forma a proteger, deixar mais protegido seus ovos, ok? Bem, qual a importância ecológica dos répteis? Uma delas a gente acabou de falar, né? Ela faz parte da cadeia alimentar, é um grande responsável por eliminar, vamos dizer assim, animais que podem transmitir doenças, como é o caso do rato, né? Os répteis são predadores de vários animais, como os roedores, por exemplo, ajudando a controlar as populações desses animais. Como também transmitem doenças, a redução da população de roedores evita o aparecimento da epidemia, como no caso da leptospirose, que é uma doença causada por bactéria que é encontrada na urina do rato. Bem, as principais causas de ameaça para os répteis são os desmatamentos, as queimadas, que provocam redução ou degradação de seu habitat, a introdução de espécies invasoras, a retirada direta de indivíduos da natureza, a poluição e algumas doenças também contribuem para a redução das populações. Tá? Aqui tem uma serpente se alimentando de um roedor, né? E aqui vocês percebem um predador, um réptil que geralmente tem nas nossas casas, né? Que é a lagartixa. Aí você pensa, na minha casa tem muito mosquito, na minha casa tem muita aranha. Aí você vai lá e mata a aranha, você vai lá e mata a lagartixa. Gente, é uma cadeia alimentar, uma teia alimentar que tem ali na sua casa. A lagartixa,
ela se alimenta de aranhas também, né? Ela se alimenta de moscas, mosquitos, mas ela se alimenta de aranha também. A aranha se alimenta dos insetos em geral, dos mosquitos, né? Moscas, entre outros. E aí, ao você mexer ali nesse ambiente do qual você reside, você vai acabar aumentando uma população. Então, se você mata todas as lagartixas que você vê, você vai ver que vai aumentar a população de insetos, por exemplo, de aranhas, né, que faz parte do grupo aracnídeos. Então, o ideal é você deixar, não mexer, não impactar ali. Já que você já impactou para construir, então deixa o ambiente ali fazer a sua parte, tá? Alguns répteis, eles são alvos de biopirataria. O que seria biopirataria? É a exploração fraudulenta de recursos biológicos ou de conhecimentos científicos, tá? Eles são visados principalmente porque alguns répteis são utilizados pela indústria farmacêutica para a produção de medicamentos, tá? Como é o caso que eles usam, né, a toxina, por exemplo, da jararaca, que deu origem ao medicamento para controlar a pressão arterial. É um exemplo. Então, esses animais acabam sendo alvos de biopirataria. Bom, aqui a gente encerra répteis e agora a gente vai para o próximo grupo, o penúltimo grupo, né? Após as aves vem mamíferos, né? Então, próximo grupo, aves. As aves, elas são animais endotérmicos, como eu já falei, né? Quando abordei novamente répteis. Endotérmicos são aqueles que sua temperatura corporal não varia de acordo com o ambiente, né? Ela tem uma temperatura fixa. Então, são animais endotérmicos, significa que apresentam temperatura corporal constante e controlada internamente. Isso possibilita a elas que ocupem grande variedade de ambientes. No caso dos mamíferos e das aves, é normal encontrar em qualquer região, seja muito frio, seja muito quente. Já os répteis, isso não acontece, porque se a temperatura corporal dele é de acordo com o meio, geralmente você não vai encontrar répteis em regiões muito frias e nem em regiões muito quentes, tá? Não apresentam dentes nem bexiga urinária, que é uma vantagem que, inclusive, a ausência da bexiga urinária facilita para que ela consiga voar, né? Apresentam asas e corpo recobertos por penas. O formato do bico é bastante variável. Apresentam papo para armazenar alimentos e moela para triturá-los. Então, quando a gente fala, geralmente quando a gente fala frango, né, ao comprar um frango, eu gosto de comer moela. Moela, na verdade, é como se fosse o estômago das aves, tá? Como se fosse. A moela, tritura o alimento, tá? Porém, as aves, ela tem uma estrutura onde ela guarda, ela armazena os alimentos antes de ir para a moela, que é o que a gente chama de papo, ok? A respiração é pulmonar, tá? Ela já é exclusivamente terrestre, então ela é pulmonar. Bem, agora vamos ver algumas características que estão relacionadas ao voo das aves, né? Primeiro, corpo coberto por penas, isso facilita o voo. A ausência de dentes e de bexiga urinária. Professora, por que ela não tem bexiga urinária? Agora eu entendi. Por que a ave ela não faz cocô, não faz xixi? Ela faz tudo junto. Isso aí, ela faz tudo junto. Urina, em fezes, é tudo no mesmo, sai junto, né? Ela não tem ânus. Ela tem o que a gente chama de cloaca. A cloaca sai tudo junto, ok? Então, ausência de dentes e de bexiga urinária. Membros anteriores modificados em asas, né? O membro posterior são os pezinhos, né? Os 2 pezinhos que ela tem. Esqueleto leve, com presença de ossos pneumáticos. O que é isso? São ar dentro dos ossos. Eles são ocos, né? Isso facilita para que fique mais leve. Podendo haver sacos aéreos ligados ao sistema respiratório. Esses sacos aéreos, algumas aves possuem sacos aéreos que se enchem de ar para que ela fique com mais facilidade de voar, né? O osso do peito, denominado externo, que nós também temos esse externo, né? Esse osso aqui. Nas aves, ela também tem esse osso externo. E na maioria delas, que são as aves que voam, que a gente já vai falar, né? Esse externo nas aves que voam é o que a gente chama, que é conhecido como carena, ok? Carena.
Aqui está aqui a demonstração, tá? Essa carena também pode ser chamada de quilha, inclusive ela lembra a quilha dos barcos, né? Onde se prendem os músculos peitorais dela. E esses músculos peitorais é o que são responsáveis pelo voo das aves, tá? Agora, classificação. A partir de agora a gente vai ver o grupo de aves que voam e o grupo de aves que não voam, ok? Então, se divide em dois, né? As paleognatas, que são as espécies com as asas atrofiadas, elas não conseguem voar, e sem quilha. Por ela não voar, ela não possui quilha. Ela possui o osso externo, mas não tem a quilha, tá? E as neognatas, com maior número de representantes, têm asas desenvolvidas e quilha no osso externo. Quilha, essa quilha muita gente usa, pelo menos há um tempo atrás, né? Usava-se quando ao comprar peito de frango, por exemplo, as pessoas colocavam essa parte para secar, né? Ela tem tipo um formato de um V, né? Colocava para secar e aí brincava-se de duas pessoas, né? E aí cada um puxava para um lado e aquele que conseguisse puxar e soltasse a maior parte escolhia um desejo. Essa estrutura óssea é a quilha, ok? E só as aves que voam possuem, ok? Bem, a paleognata, elas caracterizam pelas asas pequenas e pela incapacidade de voar, tá? Aqui nós podemos ver um representante, né? Que é a ema. Os músculos dos membros posteriores são bem desenvolvidos, no caso, os membros que são responsáveis por andar, né? Por ela andar. Possibilitando a elas que elas fujam dos predadores. Inclusive, essas aves que andam, né, e que não conseguem voar, elas são super velozes, tá? Nesse grupo estão a ema, a avestruz, o inhambu, o casuar, o kiwi e o emo australiano. Agora, a neognata, que é o grupo maior. O voo é a característica mais marcante desse grupo e compreende a maioria das aves. Por ela voar, ela possui o osso externo em forma de quilha, contribui para a aerodinâmica, ou seja, para o voo, né? Ela consegue cortar o ar com mais facilidade, vamos dizer assim. Bem como os ossos ocos, né? São os ossos pneumáticos, que apresentam redução significativa de peso. Aqui está um exemplo de uma sabiá laranjeira. Outro detalhe nas aves é que elas possuem uma estrutura na região da traqueia, né, ao final da traqueia, que é o que a gente chama de seringe. É como se fosse a corda vocal no nosso caso, né? A seringe, ela, na bifurcação da traqueia, né, que está aqui a demonstração, ó, quando bifurca a traqueia formando os brônquios, essa seringe, ela que é a responsável de, ao se vibrar, produzir sons, tá, nas aves. Esses sons nas aves é utilizado tanto para atrair indivíduos da mesma espécie, é tipo uma conversa, é também usado na comunicação entre filhotes, né? Delimitação de território, serve também como atrativo sexual e espantar predadores ou concorrentes. Alguns pássaros, como por exemplo o papagaio, elas utilizam essa região da seringe, né? Como eles usam na natureza, né? Quando eles vivem na natureza, eles vão usar para canto, mas quando eles vivem em cativeiro, eles compensam a falta de comunicação na natureza e reproduzem sons domésticos, repetindo o que o ser humano fala. Os sons externos, não só o ser humano, né? Se houver um cachorro que vive ali, ele vai começar a latir também, porque ele reproduz sons das quais ele está vivendo ali, tá? Então ele tem essa capacidade de reproduzir sons. Como é que é a reprodução das aves? Eles são ovíparos, cuidado, não confundam ovíparos com onívoros, tá? Ovíparos são aqueles que põem ovos, tá? Onívoros são os animais que se alimentam tanto de carne quanto de vegetais, tá? Não confundam. Então, todas as aves são ovíparas, elas põem ovos com casca dura. Lembrando que a dos répteis tem uma característica de dureza maior, exatamente por exemplo, no caso da tartaruga, né? Voltando aqui um pouquinho dos répteis. Ela coloca em ambiente e não tem como chocar, primeiro, né? As aves elas chocam para manter uma temperatura de 40 graus, que é o que a gente vai falar já já.
né? Mas os répteis não. Então eles depositam, no caso da tartaruga, ela deposita na areia, né? E a areia é o que vai protegê-lo, né? Então imagina, se fosse a casca muito mole, né? Mas na mesma característica das aves, ele ia se quebrar com uma pessoa pisar, né? Então, claro que tem relacionado também à profundidade que a tartaruga coloca, mas ela geralmente coloca uma profundidade adequada, e a casca ela é mais resistente, tá? Dos répteis. Das aves é a casca dura, porém é menos resistente que dos répteis. A reprodução é sexuada, ou seja, com união de gametas. E a fecundação é interna, ou seja, dentro do corpo da fêmea. Então ocorre a união dos gametas dentro do corpo da fêmea. Elas possuem várias estratégias reprodutivas, né? Os machos, eles disputam a atenção de uma fêmea com seu canto ou com sua plumagem colorida. Então, geralmente nas aves vocês veem que os machos são mais bonitos, né? Mais atrativos, são mais as penas mais bonitas, exatamente como atrativo sexual. Para que os embriões possam se desenvolver, é necessário que os óvulos sejam chocados, mantendo a temperatura em torno de 40 graus Celsius, que foi o que eu acabei de falar. Então, para isso, as aves têm que chocar. Quando o desenvolvimento do embrião está completo, ocorre o rompimento da casca e o nascimento dos filhotes, que em muitas espécies ainda será completado no ninho. Aqui está a demonstração como, quando você vê um ovo, né, a gente não consegue identificar o que seria o que, né? Então vamos lá, vamos começar de fora para dentro, né? Vamos começar da casca do ovo. A casca do ovo, ela é a proteção do ovo, né? Ela é rígida, ela é resistente, mas ela possui poros. Por mais que você não tenha percebido, se você pegar uma lupa e observar, você vai ver que ela possui alguns porozinhos. Claro que você não vai conseguir ver lá dentro, né? Mas você consegue observar que ela tem poros. E esses poros na casca permitem a entrada de oxigênio, tá? Abaixo da casca, a gente vê que tem uma outra substância, né? Que é uma substância que a gente até usa como alimento, que é a clara do ovo, né? Essa clara, ela atua como amortecedor, protegendo o embrião. Então, ao ovo cair, por exemplo, nem sempre ele quebra. Então, ao ele cair, não vai impactar o embrião. Por quê? Porque ele tem a clara que serve como amortecedor. É como se, mal comparando, nos placentários, né, que já são os grupos dos mamíferos, fosse o líquido amniótico, que fica lá dentro da placenta, ok? Na clara, a gente vê que tem uma estruturazinha que a gente consegue observar quando a gente quebra um ovo para fritar, a gente consegue ver essa estruturazinha aqui, tá? Comparando com os placentários, seria como se fosse o cordão umbilical, tipo assim, né? Essa aqui se chama calasa e ele é responsável pela sustentação da gema, então ela fica fixa no local, mantém afastada da casca e evita que ela fique aderida à membrana interna da casca, então evita com que ela grude. Você percebe que tem calasa num lado e no outro, tá? Então faz com que ele não grude na membrana interna da casca. Outra coisa que vocês observam é a gema e o disco germinativo. A gema, que é a estrutura central, né, ela é formada por substâncias nutritivas que é responsável por nutrir o embrião durante o período de desenvolvimento. E o disco germinativo, que é um pontinho, que isso aqui a gente consegue observar enquanto não formou um embrião. Esse disco germinativo é o que vai dar origem ao embrião, tá? Já no desenvolvimento aqui, na imagem aqui ao lado, a gente consegue observar já o desenvolvimento do embrião, tá? É notável vasos sanguíneos e o embrião, ele recebe os nutrientes e o oxigênio por meio desses vasos sanguíneos, que são muito finos, tá? Bem, importância ecológica das aves. Elas existem aves em espécies, né, insetívoras, que se alimentam de insetos, como as andorinhas, por exemplo, que auxiliam no controle populacional de mosquitos e de outros insetos. Tem também outros grupos, que são os gaviões e as corujas, como exemplo, que se alimentam de roedores e de serpentes, auxiliando no controle da população desses animais. Outras espécies se alimentam de frutos e acabam eliminando nas fezes as sementes, contribuindo assim para a dispersão das plantas. Ao se alimentar do néctar, muitas espécies de beija-flores polinizam as flores de modo semelhante ao que fazem os insetos. Os urubus e os carcarás, né, que têm
o mesmo tipo de alimentação, eles se alimentam de carcaças e detritos. Contribui assim para que haja a renovação da matéria orgânica, né? Eles retiram os restos de matéria orgânica do ambiente, né? Fazendo com que ele não se acumule no ambiente. Algumas aves marinhas produzem fezes ricas em nutrientes, que é o que a gente chama de guano, tá? E ele é utilizado como fertilizante do solo. Aqui tem uma imagem, e aqui tem a imagem nas rochas, aqui vocês conseguem observar o guano, tá? Os ovos são utilizados na pesquisa científica, principalmente para estudar vírus e produzir vacinas. Os ovos das aves são utilizados para produzir muitas vacinas, tá? Então, inclusive, tem gente que não pode tomar tal vacina porque ela é feita com proteína do ovo. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né? É porque a proteína do ovo é utilizada também para a produção de certas vacinas. Bom, galera, falamos de répteis, falamos de aves. Aqui a gente encerra o conteúdo répteis e aves, tá? Vocês vão fazer as atividades da página 42 e 46 do seu livro didático e em página 21 até a sua página 24 do seu livro de atividades. Lembrando a vocês que após vocês estarem recebendo essa videoaula, tá? Vocês vão estar na próxima segunda-feira tendo um Meet, das quais eu vou estar fazendo a correção e que vocês sabem que vale nota a sua participação, tá? Então vocês vão responder para a gente fazer as correções necessárias, ok? Então é isso, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!